Olá pessoal, vamos começar com o nosso curso de introdução ao solfejo. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês, né? E apresentar para vocês uma coisa que eu gosto muito, que é a teoria musical e o solfejo. Salvou muito a minha vida, melhorou muito a minha percepção musical e melhorou muito a minha atuação como profissional da música, né? Principalmente como professor. Bem, esse aqui somos nós, eu que vou começar aqui com esse módulo e na sequência o professor Vitor vai disponibilizar mais aulas para vocês aí também, tá? Nessa introdução, antes da gente solfejar de fato, eu quero apresentar para vocês o que é uma partitura, o que ela é capaz de registrar, para que serve ela. Afinal de contas, a gente está se propondo a ensinar o que é uma partitura, o que é ler uma partitura e vocês têm uma expectativa em relação a isso. Então, eu já quero informar desde já o que ela é capaz de fazer. Acho que isso vai facilitar a nossa compreensão, a nossa vida também nos próximos passos. Bem, uma partitura é um jeito de escrever no papel, é um jeito de registrar os sons musicais. Da mesma maneira, coloquei até um exemplo aqui, ó, da mesma maneira que a gente escreve com lápis ou caneta em algum lugar, a gente escreve as letras para representar os sons que a gente fala. Quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou articulando uma série de sons, né, que são as palavras, as letras, os fonemas que constroem frases, coisa e tal. E a gente, aqui ó, eu escrevi prima vista, com essas letrinhas, com esses símbolos, eu registro os sons falados. Então eu consigo ler o que está escrito e transformar em som falado, ou eu consigo ouvir alguém falando e escrever aquilo para outra pessoa ler até. E da mesma maneira, eu consigo fazer isso, ó, só para resumir, escrever é registrar o som das palavras e ler é transformar o que está escrito em sons falados, né? E da mesma maneira, eu consigo fazer isso com música, e é para isso que a gente usa a partitura. É exatamente para isso. Aqui, ó, nessa figurinha, eu estou dando um exemplo. Eu escrevi aqui, e a gente vai destrinchar para que serve cada uma dessas figuras. Isso aqui é como se fossem as palavras, as letras que a gente usa para escrever os sons falados. Só que para música a gente usa um outro código, que a gente chama de partitura, que tem lá, não sei se você já ouviu falar, nas notas musicais, do ré, mi, fá, sol, lá, si, sustenido, bemol. Em vez de uma linha só, a gente tem 5 linhas, que é o pentagrama. A gente tem essas bolinhas que eu vou explicar isso tudo para que serve e como é que funciona, como é que lê. Mas só para você saber, a partitura é um jeito de registrar sons musicais. A gente, quando está fazendo música, a gente às vezes tem até letra, né? Mas pode ser uma música instrumental. Então a gente tem um som de uma bateria, um som de uma guitarra, um baixo, uma pessoa cantarolando alguma coisa, um violino. São sons musicais que usam as notas musicais. Então a partitura é um jeito de escrever isso igualzinho do outro exemplo que eu dei. A pessoa vai pegar essa partitura e vai transformar aquilo em música no seu instrumento. Ou tocando piano, né? Ou no violino, vai transformar aquilo em música no seu instrumento, que pode ser até mesmo a voz. Ela pode cantar aquilo que está escrito. E da mesma maneira, eu posso ouvir uma música, ou ouvir uma coisa que eu gostei, que eu achei bonito. Caramba, não tem um gravador, não tem nada aqui, o que eu vou fazer? Pega e registra na partitura para você não esquecer essa sua ideia. Então a partitura, ela escreve os sons musicais. E a gente também pode transformar o que está escrito em música. Igualzinho a gente usa as letras para escrever as palavras, as coisas que a gente fala. É isso. Aqui eu tenho alguns exemplos de partituras antigas. Não sei se você já viu também uma partitura moderna. Às vezes você tem uma ideia diferente do que é que está anotada aqui. É só para mostrar como é que tudo começou. A gente antes tinha um registro que era aproximado, ó, registro aproximado. A gente não conseguia registrar com exatidão aquilo tudo, aquela música que você estava ouvindo. Então aqui a gente tinha, ó, tinha a letra da música, Fulaninho foi na padaria. E a pessoa inventou uma melodia para ela cantar. Fulaninho foi na padaria. E aí, eu não tinha como registrar os sons musicais, as notas, as alturas, o ritmo, quanto tempo dura cada som, não tinha como. Então, o que eles faziam? Eles colocavam aqui os símbolos, e eles se desenvolveram bastante nesses símbolos, hein? Galera que pensou isso aqui, ó, à frente do seu tempo.
Então eles colocavam, e agora a melodia ficou aguda, vamos botar um tracinho para cima? E agora a melodia ficou grave, vamos botar um tracinho para baixo? Agora é uma pausa, vamos deixar em branco? E eles começaram a ficar craques nesses símbolos, nesses códigos, que ajudam a gente a lembrar de uma melodia que a gente já conhece. É importante frisar isso, você tinha que conhecer a melodia. Isso aqui servia só para te ajudar a não esquecer. Era um recurso mais de memória. E eles foram ficando craques, ó. Aí tinha as maneiras corretas de você registrar essas nuances da música para não esquecer. Com o tempo, isso foi se desenvolvendo, claro. Aí inventaram aqui, ó, as linhas. Aqui você pode ver que tem várias linhas. Dependendo de onde cada um desses quadradinhos ficam, ele representa uma nota diferente, dó, ré, mi. Ou seja, eles conseguiram inventar um jeito de você saber exatamente qual som que a pessoa está cantando. Dó, ré, mi, sol. Você conseguiu registrar a melodia certinho, mas ainda tinha uma deficiência, que era ele não conseguia, essa partitura ela não é boa em registrar o ritmo. Eu sei quais são as notas. Dó, ré, mi, mas é dó, ré, mi, ou é dó, ré, mi. Eu não sei o ritmo, não tinha como saber quanto tempo dura cada uma dessas notas. Então, ó, foi um avanço muito legal, mas ele só registra, ó, exatamente as alturas. Ele não registra o ritmo. Então, a gente ainda era um sistema um pouco precário. Hoje em dia ainda se usa. Algumas pouquíssimas pessoas ainda usam esse tipo de escrita aqui, que se chamam neumas. É como se fosse essa escrita primitiva, né? Que não ou registra só as alturas e não registra o ritmo, ou aqui não registra nem altura nem ritmo. É só uma indicação mais ou menos aproximada, assim, para você não esquecer de uma música que você já conhece. Com essa daqui, só para frisar bem, então, mesmo que eu não conheça a música, eu consigo saber como cantar a melodia, os sons, mas eu não sei o ritmo, ou seja, quanto tempo dura cada um desses sons. Beleza? Aqui, na sequência, eu quero mostrar a partitura convencional, a partitura que se estabilizou, foi se estabilizando ao longo do tempo, ao longo da história, e foi sendo refinada, 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 foi ficando cada vez melhor. Hoje em dia ela é extremamente usada e é fundamental para qualquer músico. Eu vou começar mostrando para vocês aqui, ó, a escrita tradicional. Mais ou menos, tá, gente? Como eu já disse, no futuro a gente vai destrinchar cada um desses elementos com calma. Nessa partitura aqui de baixo, ó, cada uma dessas bolinhas representa uma nota musical. Então, aqui eu tenho sol, sol, mi, dó, dó, mi, sol, mi, ré. Eu tenho cada uma das notas musicais, igual na partitura neumática, na escrita neumática que eu mostrei agora há pouco. Ela diz qual é a nota que a pessoa tem que cantar. Sol, sol, mi, dó. Só que a outra escrita, ela não dizia o ritmo. Essa daqui, ela diz o ritmo. Esses negocinhos que estão aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? Essas barrinhas que ficam aqui em cima, bem em cima das bolinhas, elas dizem, mais uma vez, eu vou explicar isso tudo depois, tá? Mas elas dizem, ó, até esse daqui, ó, até esse aqui que não tem bolinha nenhuma, tá indicando uma pausa, quer dizer que ele é para fazer silêncio. Então ele está dizendo sim quanto tempo cada uma dessas bolinhas tem que durar. Ah, dura mais tempo? Dura menos tempo? Ou tem que cantar mais rápido isso? Está indicando tudo. E aqui... calma aí. E aqui no começo ainda tem outros tipos de indicação que não vale a pena falar agora. O que eu quero mostrar para vocês é que nessa partitura aqui, que é a tradicional, que foi a mais desenvolvida, que veio, se baseou muito nas anteriores também, ela é excelente para registrar alturas e ritmo. Alturas e durações. Esses dois elementos que são fundamentais. É claro que a música também foi se desenvolvendo, a gente foi descobrindo outros sons, outras possibilidades. Então, na música contemporânea, na música do século XX para cá, outros sons entraram. Ruídos, pegaram um violão, em vez de tocar do jeito tradicional, foram inventando outros ruídos, outros sons, passa-dedo, vira ao contrário, batuca. E aí, mais uma vez, a nossa partitura tradicional, ela, em muitos momentos, ela também já não consegue registrar algumas nuances. Então, foram se desenvolvendo outros tipos de partitura também.
que, mais uma vez, não são tão exatas quanto essas daqui. Porque a altura das notas, elas são exatas. O ritmo também é exato. Eu quero que dure tanto. Você escreve ali, eu quero que isso dure um tempo, quero que isso dure metade de um tempo. É exato. Agora, outras nuances musicais que não são exatas precisam de outros elementos. E para tentar dar conta disso, os músicos foram desenvolvendo outras escritas que é bem rebuscado, tá vendo? Não dá para entender muito não. Isso aqui, por exemplo, poderia ser, eu acho que é um som de vento, uma coisa assim. Uma coisa assim. Então ele sugere, precisa sempre de um maestro, de um líder, dizendo, ó, isso aqui é assim. Ele ajuda a memorizar, mas não diz exatamente como executar. Esse aqui também. Vai ficando mais complexo. A ponto de cada compositor, às vezes, tem que... ele inventa a sua própria partitura e ele tem que indicar na partitura, ó, com esse símbolo eu quero dizer isso. Com aquele outro símbolo eu quero dizer aquilo outro. Ele tem que explicar e criar uma legenda. O que não acontece com a partitura tradicional, que já está bem estabelecida. Todo músico que aprendeu a ler essa partitura daqui sabe exatamente como é que é para executar. E é por essa partitura daqui, que nós vamos começar. Porque ela é a mais usada, porque ela é excelente para registrar praticamente tudo das melodias folclóricas, de melodias simples, de música pop, de uma melodia de uma guitarra, de um ritmo de uma bateria. Então ela é muito boa para muita coisa que a gente faz bastante. Então ela é uma excelente ferramenta. Essas daqui são muito úteis? São, mas vale a pena conhecer essa daqui que é a tradicional primeiro, e com certeza vai ficar muito mais fácil de você entender as que vieram depois. É bom a gente acompanhar essa história todinha. Beleza? Então, para finalizar essa introdução, essa pequena introdução ao solfejo e ao que é uma partitura, só para deixar bem claro, a partitura ela não registra tudo. Tem nuances da nossa voz, coisas que a gente faz na hora de cantar, ou pequenos efeitos que a gente faz no instrumento, que a partitura ela não registra. Você precisa indicar por escrito, aqui eu quero que faça isso. Ou então você precisa de um maestro dizendo, aqui, gente, está escrito X, mas eu quero que faça forte, eu quero que faça ligeiramente diferente. Você precisa de alguém conduzindo. Ela não registra tudo, mas ela é muito boa, principalmente para durações e alturas definidas. Durações é quanto tempo dura cada som. E as alturas são as famosas notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que a gente já conhece. Ou provavelmente, se você ainda não conhece, no futuro muito próximo você vai conhecer. Porque isso é muito falado, a gente canta isso desde a educação infantil, na escola, os primeiros professores de música. Isso está na cultura. Mesmo que ninguém te ensine diretamente, está na cultura. Em algum momento a gente acaba ouvindo falar. Então a gente vai começar por esses dois elementos, as durações e as alturas definidas. Bem, assim a gente vai encerrando, chegando no final dessa introdução da introdução, que é a apresentação do que é uma partitura. Fiz questão de mostrar isso para vocês, para ficar bem claro para que serve ela, para que a gente usa, para mostrar que não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa impossível, é só uma questão de aprender a ler e a identificar aqueles códigos dali. E para isso, a gente tem que estudar e melhorar até a nossa escrita, igual a gente escrevia antes, o A, o B, o C, até ficar com a letra bonita. Então, a gente também tem que escrever semínima, pausa, as linhas, clave de sol, e a gente vai aos pouquinhos destrinchando e aprendendo a ler esse código a ponto de pegar e transformar aquilo em música, transformar aquilo em sons musicais. Nosso primeiro passo, então, vai ser entender o código os códigos que representam o ritmo que a gente quer escrever e as alturas. Então, fica ligado e vamos para a próxima aula.